Eu não quero dizer o meu nome porque sou conhecido por aqui, e se eu expor, eu serei chamado de doido. Então, eu sou de uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamado Italva. Eu sempre tenho o costume de ir à rua depois da janta e prosear com os amigos. Nunca aconteceu nada. Eu nem acreditava nessas coisas até aquele dia. A minha rua é bem iluminada. Nunca tivemos problemas com iluminação por aqui. E como eu havia falado, eu tenho o costume de ir à rua e voltar por volta das 11 horas da noite. Naquele dia, vindo para casa, eu senti um cheiro muito forte de carne podre. Continuei pedalando a bicicleta até que escutei um barulho do lado direito em um barranco que tem. Olhei rapidamente e vi um cão preto lá em cima do barranco. Eu fiquei curioso. Parei a bicicleta para poder olhar com calma. Quando parei a bicicleta, o cão se levantou e ficou em duas patas. No momento, meu corpo travou todo porque eu nunca tinha visto aquilo. Aquele animal desceu do barranco nas duas patas e veio me olhando e rosnando. Eu peguei e fui caminhando de costas para minha casa, de frente para o animal sem perdê-lo de vista. Caso ele pulasse em cima de mim, eu jogaria a bicicleta em cima dele. Ele foi me acompanhando até a minha casa. Bati na janela do quarto da minha irmã e quando ela abriu, o animal pulou com um salto só por cima do muro. Eu entrei para casa e falei com minha irmã. 2 minutos depois, escutei um barulho nos fundos da casa onde era o meu quarto. Eu fui olhar e pude ver a sombra de algo grande passando lá. Eu senti que aquilo estava arranhando a parede. Eu corri para a cozinha e pude vê-lo nitidamente pelo basculhante. Tanto eu quanto minha irmã, nós vimos aquela criatura. Quero agradecer ao Hendrik de coração por ter me cedido este vídeo. Não esqueçam de ir no canal Através do Desconhecido. Dê uma força lá pro Hendrik, pessoal. Ele tá passando por um momento difícil, ele é um grande amigo meu. E praticamente tudo que eu apresento aqui, eu aprendi com ele, com o Samuel, com o Bruno, com o Joel, com o Robert, que são os canais aqui que eu mais admiro e sigo. Então, por favor, deem uma força lá no nosso amigo Hendrik do Através do Desconhecido. É uma honra ter um relato dele aqui. O segundo relato que eu vou mostrar aqui, gente, é um áudio que eu não sei como ele chegou ao meu computador. Eu fazia parte de muitos grupos sobrenatural há um tempo, então pode ter sido vindo de lá. Eu baixei na época e não lembro. Mas eu esbarrei com esse áudio aqui no meio dos meus arquivos e ele é um relato narrado, um depoimento onde a própria pessoa conta. É uma história muito legal. É sobre OVNI, aparição de OVNI, né? O objeto voador não identificado. E eu não sei de quem é. Não sei, não reconheço a voz da pessoa. É um áudio misterioso mesmo. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem, que a pessoa que me mandou, se reconhecer a sua voz e for meu seguidor, comenta lá embaixo. E eu agradeço de coração. E depois tem um depoimento de uma experiência real minha. Eu vi alguma coisa estranha e eu vou contar para vocês aí. O relato que vou falar aconteceu na cidade de Guabira, na Paraíba, que ficou conhecida em todo o Brasil por vários avistamentos de OVNIs. Aconteceu com meu cunhado. Na época ele disse que tinha uns 20 anos, aproximadamente. Hoje ele tem mais de 40. Na época ele disse que morava num sítio, mas que era próximo à cidade. E que de bicicleta eram 30 minutos para ir, mas 30 para voltar. Ele tinha ido à cidade por volta de 8h30 da noite. Na volta foi onde começou o seu tormento. Ao vir na estrada com sua bicicleta, ele viu uma pequena luz ao seu lado, mas bem longe,
a quilômetros, mas ele estranhou porque ela estava ficando maior. Daí ele resolveu parar e observar melhor. Foi quando essa luz saiu da rota e aumentou a velocidade, vindo em sua direção. Ele então subiu na bicicleta e saiu em disparada. A luz continuou a persegui-lo. Vendo que ela iria alcançá-lo, pediu abrigo numa casa que ficava próxima à estrada. Chegou gritando socorro e o dono da casa nem queria abrir a porta. Mas por sorte, o homem abriu. Ao chegar, contou o acontecido e ficou por volta de 2 horas e meia. Disse ao dono da casa que estava agradecido, mas que tinha que ir embora. O dono da casa propôs a ele dormir ali, até mesmo porque ele sempre passava ali e não era desconhecido. Mesmo assim, ele resolveu ir embora por volta das 11h30. Restavam apenas 15 minutos de bicicleta até sua casa. Foi então que, ao sair, não deu 5 minutos, a mesma luz misteriosa voltou a persegui-lo. E desta vez não tinha abrigo até a chegada em casa. Ele então disse que pedalou o mais rápido que pôde. Ao avistar a casa, jogou a bicicleta no chão e correu gritando. A luz, ao ver que ele se aproximava da casa, parou, deu meia volta e sumiu. Ele, apavorado e desesperado, contou a seus familiares, que até hoje custam acreditar na história, até porque a luz não fazia barulho, só escutaram os gritos deles ao chegar. Foi então que ele disse que parou de sair à noite por um bom tempo e hoje mora na cidade para não correr esse risco. Essa é uma das poucas experiências minhas que eu compartilho. A galera me pergunta, os seguidores, se eu já tive experiências, e eu tive muitas experiências na minha vida. Mas essa, eu gosto de contar da do Homem do Rosto de Caveira, que todo mundo já ouviu aí, tem no canal, tem no Hendrik, tem no Samuel. E essa é a segunda que eu consigo falar com calma, não me importo, não tenho vergonha e falo na maior naturalidade. Que foi essa situação desse OVNI, eu vou dizer assim porque eu não sei o que era. Se eu disser que era disco voador e que era de origem alienígena, eu estarei sendo leviano, porque eu não sei. Não sou do grupo dos OVNIs, não sou da teoria da conspiração. Eu não sigo nenhuma linha desse tipo de pensamento, sabe? Dessa parte do sobrenatural mais científico, não. Mas eu vi alguma coisa, isso é um fato. Eu vi alguma coisa. E não sei o que era. E foram 2 vezes. E eu já contei essa história nas lives, né? Quem procurar as lives antigas do canal, de 3 anos atrás, quando o canal era bem pequenininho, vai achar. Uma vez eu estava voltando da faculdade, e nessa época eu morava, quem conhece Manaus vai saber, eu morava no bairro de Novo Aleixo e a faculdade era no bairro do Coroado. No Japim, né, a faculdade de Ubra, onde eu estudei. E eu pegava 3 ou 4 ônibus, dependendo da noite. E às vezes eu tinha uma carona, né? Pra ir pegar só 2 ônibus na metade do caminho. E nessa vez eu tava na linha 439. Eu já tava passando pelo Coroado. E eu já tinha passado pela frente do SESI, que ele dá um retorno, ali no São José. E estava numa estrada que chama de Estrada da Cidade Nova, que ia para a Cidade Nova, cortava o Novo Aleixo no meio, ia bater na Avenida Timbiras, mas naquela região ali só tem condomínio, né? Atrás do SESI, quem é de Manaus vai saber. E de quem está indo no rumo da Cidade Nova, no sentido para ir para o Novo Aleixo, o lado esquerdo também é condomínio e mato, né? Que tem o passeio do Mindu ali e também tem o Igarapé do Mindu. Né? Mas o Igarapé do Mindu a gente só cruza por ele lá no Novo Aleixo, mas ele fica à esquerda de quem está dentro da linha do ônibus. E eu vi
pairando por sobre a cidade. Eu já contei isso, inclusive, no canal Assombrado. Se eu achar o link, eu vou botar aí. Pairando sobre a cidade, eu vi assim um objeto triangular. E a ponta do triângulo, repito, gente, não dava para ver o objeto, mas a gente percebia que era chapado, as três luzes. A ponta tipo assim, era vermelha, e as outras duas extremidades, as outras duas pontas eram amarelas. Em uma questão de escala, falando de escala, ele deveria estar acima do solo, sei lá, 50 metros a 100 metros de altura, ou mais, né? Dependendo da distância. Eu calculo mais ou menos que pelo ângulo, pela posição do que eu estava no ônibus, ele devia estar por cima da Cidade Nova, do Novo Aleixo ou Águas Claras. E Águas Claras naquela época ainda era, se eu não me engano, Parque 10, eu acho. Nessa região aí, Águas Claras, Novo Aleixo, Cidade Nova. Cara, muito estranho. Não dá para ter dimensão exata do tamanho, né? Mas eu fiquei vendo aquilo durante muito tempo. Poderia ser um drone? Sim, poderia ser um drone. Não estou descartando a possibilidade. Mas que era estranho, era. Mas por que eu estou dizendo que era estranho e que eu não pensei, isso é um drone, deixa pra lá? Porque faltou energia elétrica, né? Naquele bairro, no Novo Aleixo, o bairro que eu morava, e quando a gente chegou em casa, quando eu cheguei, não tinha energia elétrica. Gente, eu não mostrei ninguém no ônibus porque eu não conhecia ninguém no ônibus. Eu não olhei nenhum conhecido, eu até procurei assim, será que tem alguém que eu conheço pra eu falar? Você tá vendo aquele OVNI ali? Você tá vendo aquelas luzes? Mas não, guardei pra mim. No dia seguinte, saiu no jornal 10 Minutos, era um jornal na época ele era 25 centavos. Depois ele aumentou para 50, né, no decorrer dos anos, e aumentou para 75. E quando eu saí de Manaus ele estava custando, acho que R$1. É um jornal sensacionalista, assim, de informações rápidas, né? E tava lá a foto do objeto, e que ele tinha sido visto na zona norte da cidade, que era onde eu o tinha visto. Cara, aquilo me chocou muito. E eu me arrependo até hoje de não ter guardado esse jornal. Isso já tem 5 anos. Eu iniciei a faculdade em 2015. Estamos em 2024, 9 anos. Caramba, muito tempo, né? 2015, isso mesmo. Então, galera, eu não sei o que era. Não estou dizendo aqui que era um disco voador, que era uma nave alienígena. Eu vi alguma coisa. E na segunda vez eu vi de novo esse mesmo bicho, sei lá o que era isso. Mais de ano depois, porque já estávamos morando no São José, que era bem mais perto da faculdade. Eu pegava só uma condução que a gente chamava de lotação, ou transporte alternativo, que é uns ônibusinhos, umas vanzinhas amarelas, para quem não é de Manaus. E eu chegava na faculdade rápido. Foi por isso que a gente saiu da casa da minha irmã, que era essa do Novo Aleixo. A gente morava na casa da minha irmã, eu e minha mãe, minha finada mãe. Aí dessa vez a minha mãe viu, porque eu estava no meu quarto e eu fiz questão de mostrar para outra pessoa, né, aquilo. Então a gente estava ali, a nossa casa era perto da Avenida Altais Mirim, ou como muitos chamam, Grande Circular. É uma avenida super movimentada e ela corta a Zona Leste toda praticamente. E do meu quarto, a janela onde eu vi era mais ou menos por cima do distrito industrial que o objeto sobrevoava. Ou assim por cima do Shopping São José, ou por cima da maternidade, assim, da visão do meu quarto, né? Para aquela coisa. Não tinha nenhum prédio no caminho do meu quarto para aquela região ali. Do mesmo jeito. 3 luzes. A da ponta vermelha e as das duas extremidades amarelas.
E só que dessa vez, gente, demorou muito. Porque, repito, como eu não queria cometer o mesmo erro de não mostrar pra ninguém, eu chamei minha mãe: mãe, a senhora tá vendo? Ela tá vendo. Pessoal, aquilo ficou muito tempo ali, muito tempo mesmo, tipo assim, muito tempo. A gente conversou uns 15 minutos, tanto sobre a aparição, sobre coisas normais, e aquele negócio lá, sobrevoando assim, tipo assim, ele ia e voltava, ia pra direita, voltava pra esquerda. E repito, é uma questão de escala, não dá pra saber a velocidade que aquilo tava. Mas como a gente estava, eu acho que bem longe dele, parecia que eram movimentos curtos, né? Só que uma questão de escala, ele deveria estar numa velocidade maior, para lá para onde ele estava exatamente, que eu calculo que era por cima do distrito. Ou e até porque aquela parte de Manaus tem muito mato também, muitas florestas, mais ou menos por ali. Então é isso, gente. Eu vi alguma coisa e não sei o que era, mas eu vi. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.